Gravar aqui. Muito bem. Agora com um delay aqui de uns 5 segundos. Então, bom dia a todas e todos. Hoje, dia 15 de abril de 2025, são 10 horas e 14 minutos, a hora que eu acompanho no meu relógio. E estamos neste momento aqui para defesa do projeto de graduação em computação do Leonardo Vitturi Ribeiro, que vai ter um procedimento aqui, que já é convencional, em que o Leonardo vai ter aqui de 20, 30 minutos para fazer a sua apresentação, ininterrupta a apresentação. Durante a apresentação do Leonardo, assim, somente o Leonardo ficará com a câmera ligada, a câmera e o microfone ligados. Assim que o Leonardo acabar, então o Leonardo vai decretar o encerramento da fala dele, passagem da palavra para mim. Eu sou orientador, então eu estou como presidente da banca aqui. Então eu, como presidente da banca, vou passar a palavra primeiro para a professora Carla, que é membro interna, é professora da UFABC, e depois vou passar para o mestre Tiago de Souza, que faz as ponderações, e por fim eu fecho as ponderações. E depois dessa arguição, vamos para um momento de deliberação da banca, que eu vou criar uma sala de apoio em que estaremos eu, a professora Carla e o mestre Tiago, e que nós vamos deliberar aqui sobre a situação de aprovação com as deliberações da banca, ou reprovação, que eu espero que não seja o caso. E então, Leonardo, você vai poder acompanhar o seu tempo de apresentação desse relógio que aparece aqui no canto superior direito, que eu vou acionar assim que eu passar a palavra para você. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta agora. Se não tiver, podemos já dar início aqui à fala do Leonardo. Então, não percebi nenhuma necessidade de perguntas, de esclarecimentos. Então, Leonardo, a palavra é sua aqui para você ter início. Vou acionar o cronômetro agora. Fique à vontade, a palavra é sua. Beleza, vamos lá então, gente. Primeiramente me apresentar, né? Eu me chamo Leonardo, eu sou aluno aqui da graduação em Ciência da Computação aqui pela UFABC, né? Eu estou sob orientação do professor André, e aqui eu queria apresentar para vocês o meu projeto de graduação, que trata-se de uma revisão de literatura de algoritmos de visão computacional para o reconhecimento facial de emoções, né, dentro desse escopo. Vou começar aqui minha apresentação passando um roadmap, então, de quais são os tópicos que eu vou passar aqui para a gente, né? Então, falar um pouco a respeito da importância da área, né? Então, por que eu comecei a estudar esse campo, né? Por que eu escolhi, junto com o professor André aqui, seguir com esse projeto de revisão de literatura para algoritmos de reconhecimento de emoções faciais. Especificar, né, então, ou melhor, explicitar, né, quais são os objetivos dessa minha revisão, né, os objetivos do meu projeto como um todo. Vou passar também sobre a metodologia de pesquisa, né, então explicar nos detalhes como é que foi que eu conduzi a minha pesquisa de revisão, né, como é que eu cheguei nos artigos que eu cheguei e quais os métodos, protocolos que eu segui para fazer a parte de coleta e análise dos textos. Eu vou falar também das técnicas e nos desafios que eu encontrei na minha leitura, né? Então, já falando aqui da parte de resultados, vou explicar quais foram os resultados que eu achei, quais são os desafios que eu analisei em cima dos resultados e explicar, né, então, quais são essas limitações identificadas nas minhas conclusões finais.
juntamente com possíveis recomendações aqui de como que essa área pode seguir daqui para frente. Vamos lá, então. Primeiro tópico, né? Por que que eu estudei reconhecimento facial de emoções, né? Eu queria muito estudar alguma coisa relacionada à inteligência artificial. Querendo ou não, eu sou da geração que cresceu nesse boom aqui de inteligência artificial, aprendizado de máquina, todas essas frentes aqui. E eu queria estudar algo que fosse, como eu posso dizer, que tivesse uma certa importância e que eu conseguisse reconhecer juntamente com discussões junto com o meu orientador, né? Nesse âmbito, a gente chegou no ponto de falar sobre a parte de reconhecimento facial de emoções, emoções que são basicamente o centro de qualquer interação humana, né? Faz parte da experiência humana passar por estados emocionais que, querendo ou não, influenciam em tudo na nossa vida, né? Seja questão comportamental, as decisões racionais que a gente toma, que, querendo ou não, são influenciadas pelas nossas emoções. E a ideia é justamente estudar o que esses sistemas, né, trazem a mais que nós humanos não conseguimos fazer, né? Porque reconhecimento de emoção, tipo, falar, é algo que todo e qualquer humano consegue fazer, né? Mas isso é uma experiência muito subjetiva de cada humano, né? Cada pessoa pode acabar analisando um mesmo objeto de estudo, né? Então, uma imagem com uma pessoa expressando uma emoção de forma subjetiva, dependendo de qualquer viés externo a ele, né? Então, formação cultural daquela pessoa ou intrapessoal do sujeito, né? Mesmo conjunto de pessoas não vai necessariamente ter a, a mesma inferência de estado emocional do objeto de estudo. E esses sistemas, eles vêm muito com a ideia de trazer uma solução que seja mais objetiva e escalável, né? Então, hoje em dia que a gente está vivendo a época de Big Data, né? Onde a quantidade de dados digitais cresce de forma exponencial, a possibilidade de aplicações para esse tipo de ferramenta também cresce muito, né? O potencial de aplicação cresce bastante. Aqui alguns exemplos de aplicações que poderão ser feitas, né? Então, no âmbito da saúde, fazer o monitoramento de estado emocional de pacientes, né? Seja em ambientes hospitalar, seja por meio de, às vezes, consultas de psicólogos, terapeutas, onde entender o estado emocional do paciente acaba tendo um papel muito importante, principalmente na terapia, né, para que o terapeuta possa entender melhor como que ele aborda tal assunto ou como é que ele consegue se conectar melhor com o seu paciente. E trazendo um pouco até mais para o nosso ambiente de estudo, né, que principalmente depois do que aconteceu, da pandemia, né, aulas no sistema EAD acabaram crescendo, se popularizando bastante, dando resultados, né, então muitas pessoas, muitas faculdades meio que aderiram modalidades de curso, tanto presencial como curso em forma de EAD, para aumentar o alcance do público e dos seus alunos. E esses sistemas podem trabalhar na parte de análise de engajamento das aulas, por exemplo, né? Então, por mais que engajamento não seja necessariamente um estado emocional, mas os estados emocionais podem servir como fonte de dados para fazer uma análise. Então, se a pessoa está atenta, se ela está com os olhos vidrados, se ela está naquele estado neutro, se ela não está divagando, se ela não está com um estado de tédio, né, ou tristeza, se ela não está ou até mesmo se ela aparece estados mais positivos, tipo mostrar um sorriso, uma felicidade, um estado de surpresa, podem servir como insumos para que o sistema possa analisar o nível de engajamento das aulas. Enfim, né, falando então quais são os objetivos desse meu trabalho, né, eu passei aqui quais foram as motivações.
E o objetivo principal, né, basicamente é fazer uma revisão sistemática da literatura em cima dos algoritmos de sistemas FAIR, né? Então, meu objetivo era revisar a literatura que tem hoje em dia, acessível, em cima desse tema, entender quais foram as principais técnicas que são utilizadas, quais são os datasets mais utilizados, quais são as métricas de avaliação, né? Então, como que esses sistemas estão sendo avaliados, né? As métricas de performance, como é que elas estão sendo reportadas para a gente, né? E entender quais são os desafios restantes, né? Então, uma vez entendido todos esses pontos, tentar entender se existe algum gap, existe algum desafio que de fato mostra-se um problema que ainda não foi solucionado e talvez, né, indicar aqui possíveis soluções ou possíveis caminhos que essa área pode ter. Mas antes disso tudo, né, antes de eu chegar na parte dos resultados, né, eu queria explicar qual foi a metodologia que eu segui, né? Então, eu nunca tinha conduzido uma revisão de literatura, fui atrás de pesquisar, entender, estudar a respeito, né? E foi quando eu me deparei com o protocolo Prisma de metodologia de pesquisa, né? Então, ele me dá um protocolo que me garante um pouco mais de rigor e esse caráter de reprodutibilidade da minha pesquisa, né? Então, na minha monografia, eu descrevi todos os passos conforme o protocolo me declarou, né? Conforme eu fui seguindo, e qualquer pessoa que pegar o meu texto e ler ele conseguiria reproduzir a busca sem grandes dificuldades. E aí o principal motor de busca que eu utilizei foi o Google Acadêmico, né? Então eu utilizei a ferramenta do Google Acadêmico para buscar os artigos, os termos de busca que eu utilizei, né? Então a search string que eu coloquei na barra de busca da ferramenta foram basicamente palavras de performance, machine learning, CNNs, reconhecimento facial de emoções, retirando palavras como survey e review, né, para garantir que eu não coletasse artigos de secundários, né, que também fossem revisões de literatura. Em termos de escopo de revistas, né, os artigos científicos que eu peguei foram todos de revistas de renome na área, então o I3E, a Springer e o ACM, eu acho que é essa a pronúncia, né, ACM. Todos periódicos que foram publicados entre 2019 e 2024, comecinho de 2024, no idioma inglês, né? E aqui eu tenho na minha imagem direita qual foi então esse meu fluxograma que eu segui para minha busca, né, para fazer toda a etapa de triagem, elegibilidade, de garantir que os artigos que eu de fato trabalhei minha análise, eles tinham um rigor de qualidade, né? Pode ser que não esteja visível, pode ser que esteja muito pequeno, mas eu vou narrar aqui todas as etapas, né? A primeira etapa, então, foi a coleta dos estudos por meio do Google Acadêmico, utilizando os termos de busca que eu já citei anteriormente. Eu coletei um total de 80 artigos que passaram por uma etapa de triagem, que basicamente foi ler a parte ler os resumos, ler os títulos, ver qual foi a base de dados que esse artigo me veio, e fazer algumas exclusões com base em alguns critérios, né? Então, os critérios que eu utilizei aqui nessa etapa foram retirar artigos que apareceram de forma duplicada, revistas fora do escopo, né? Então, revistas que não têm tanto renome assim na área de visão computacional, artigos que estavam fora do escopo de desenvolvimento de sistemas FAIR, né? Alguns artigos apareceram que tinha, de fato, sistemas de reconhecimento facial de emoções dentro dele, mas não estava explicitando uma forma de desenvolvimento, então, no próprio resumo eu já fiz a exclusão desses artigos. Artigos inacessíveis, por mais que a UFDC permita que a gente tenha acesso a vários bancos de dados de artigos, muitos deles acabaram não
eu não acabei não conseguindo ter acesso, né? Então, por volta de uns 10 artigos eu acabei tendo que retirar por conta disso. E artigos com menos de 4 páginas, né? Então, para garantir que eu tivesse um pouco mais de detalhamento na metodologia, de descrição de como é que foi desenvolvido essa ferramenta, eu optei por excluir qualquer artigo que tivesse menos de 4 páginas. E aí a parte de elegibilidade, então avaliação em cima do texto completo. Aqui eu apenas fiz retirada por meio de 2 critérios, que é artigos que não utilizaram datasets de benchmark para fazer tanto a parte de treinamento quanto a parte de avaliação de performance, né? Eu vou trabalhar essa ideia um pouco mais para frente, mas era de suma importância para mim que os datasets utilizados fossem datasets de benchmark, né? Então, dataset de referência na área. E artigos que também faltassem com detalhamento na performance, né? Então, às vezes, artigos que não exploravam muito bem como que a performance do sistema desenvolvido deles foi obtida, o suficiente para que eu tivesse um mínimo de confiança que o trabalho tinha sido realizado com esmero, né, e com rigor metodológico. Após aplicar todas essas etapas, eu saí de um total de 80 artigos para um total de 30 artigos restantes, né? E em cima desses 30 artigos, eu gerei um formulário de perguntas que me ajudou a fazer a extração dos dados relevantes, né? Então, informações do tipo qual que foi o dado, qual que é o tipo de abordagem que eles utilizaram, quais que são os datasets utilizados, quais que são as técnicas de processamento que eles utilizaram, classificadores, qual que é a estrutura do classificador que eles utilizaram, como é que eles reportaram as métricas de performance deles, e entre outros que vão ficar um pouco mais claros na minha parte de apresentação de resultados. E aí, né, só garantido que a gente está partindo de um common ground, né? Então, falando aqui os pontos principais desses sistemas, né? Então, as duas espinhas dorsais que esses sistemas têm são basicamente o pipeline de processamento de dados que esses sistemas têm, que está exemplificado nesse meu diagrama, e questões do tipo, quais são as emoções universais que a gente utiliza, né? Quais são o emotion set, né? O conjunto de emoções que os artigos utilizaram. Todos, se não a grande maioria, partiram de datasets que tinham as 7, ou melhor, as 6, né, emoções universais que o Paul Ekman definiu lá em 92. Né? Então, felicidade, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo. E essas são emoções universais no sentido de que são reconhecidas, né, por meio do texto dele, né, ele especifica como que elas são reconhecidas universalmente, independente de questões culturais, questões de onde que essa pessoa está, né? São emoções que qualquer pessoa conseguiria reconhecer em um indivíduo. Ele também desenvolveu o FACS, né, que é um sistema de codificação de ações faciais, que foi o primeiro passo, assim, por assim dizer, de fazer extrações de características no meio de um rosto humano para poder identificar quais que são as emoções faciais, as emoções que aquele indivíduo estaria exprimindo, né? Então, por exemplo, a Action Unit 12, né, seria um sorriso, a Action Unit 6 seria o levantamento de sobrancelhas, né? E a combinação dessas duas poderia indicar que o indivíduo está no estado emocional feliz. Ele gerou essas informações que serviram como base para muitos desenvolvimentos seguintes. E aí, voltando um pouco aqui para a parte do pipeline, já falando da parte computacional, né, de como que os softwares hoje em dia trabalham esses conceitos e fazem os processamentos. Né, a primeira etapa seria a parte de coleta de dados, então eu vou definir o meu dataset, meu conjunto de dados que vai ter
várias imagens de rostos de pessoas que já estejam rotuladas com as emoções, né? Então, todos os sistemas que hoje em dia trabalham nessa parte de classificação trabalham por meio de softwares ou melhor, classificadores de aprendizado supervisionado, né? Então, ele faz o treinamento com base em uma parte do seu dataset que é selecionado especificamente para isso, onde ele vai fazendo tentativa e erro para identificação de padrão, para acertar qual que é a classe que aquela imagem específica foi rotulada, né? E aí esse fluxo como um todo tem, tirando essa primeira etapa de aquisição, a parte mais de desenvolvimento propriamente dito que a gente encontra é dividido em 3 etapas, que é a parte de preparação de dados, que são basicamente técnicas que são aplicadas em cima dos dados antes de fazer a extração de características, a fim de melhorar a qualidade do dado, né? Então, às vezes fazer diminuição de ruído, às vezes tirar informações que não tenham relevância, né, como tonalidade de cor, né, então fazer um grayscaling nas imagens dos datasets para garantir que as extrações de características sejam feitas em cima de dados de melhor qualidade, né. A segunda etapa, que eu comentei, né, é a própria extração de características, né, então uma vez o dado já pré-processado, eu vou aplicar técnicas que façam a extração dessas características, vou entender quais são as principais características dentro desse meu conjunto de dados que são interessantes para fazer o meu treinamento e classificação, e imputo eles dentro do meu classificador, né? O meu classificador vai ler essas características, vai ler os rótulos de cada uma dessas imagens, vai fazer a etapa de treinamento, onde ele vai aprender quais são os padrões para cada uma das classes emocionais que o meu dataset original tem, né? E por fim, tem a etapa de validação, onde o classificador vai gerar uma emoção para um dado novo que ele nunca recebeu antes, e um estado emocional como as 6 emoções universais que o Portman definiu, né, que tem em todos os datasets, como felicidade, tristeza, raiva, surpresa, medo, nojo e o estado neutro, né? Aqui seria a sétima emoção, né? Ela existe mais aqui no contexto da ciência da computação, né? Na época o Paul Ekman ele não considerou o estado neutro como uma emoção universal. Enfim, né? Falei bastante. Agora vamos falar um pouco da parte de resultados e um pouco de discussões que eu trouxe em cima dos resultados que eu analisei. Então vamos lá, falando a parte de dados, né? Dados e preparação. Os datasets mais comuns que eu encontrei foram o FAIR 2013, o CK Plus, o RAV10 e o AffectNet, né? Aqui tem uma tabela que eu coloquei, inclusive, na minha monografia, onde eu destrinchei cada um de todos os datasets que eu encontrei, né? E fui destrinchando eles em algumas características que são relevantes na hora que a gente for fazer uma análise do trabalho desenvolvido, né, nos artigos. Então, a quantidade de amostras que cada um dos datasets traz, quantidade de sujeitos que são que aparecem nas imagens, né? Então, datasets que foram gerados, por exemplo, em condições de gravação controladas, como laboratórios, normalmente eles utilizam atores pagos para gerar as emoções de forma meio que artificial, né? Então, até falando um pouquinho do exemplo do CK Plus, ele foi utilizado na grandíssima maioria em estudos de abordagem de imagem estática, mas ele é um dataset de vídeo, né? Porque cada um desses vídeos trata-se de um vídeo bem curtinho, onde você tem uma pessoa que está no estado emocional neutro e é pedido para que ela mude o estado emocional, né? Mude a expressão facial, né? Então ele sai do neutro e vai para o feliz, sai do neutro e vai para o triste. E
todos os estudos que utilizaram esse dataset em imagem estática, eles basicamente pegaram o último frame de cada um dos vídeos para gerar um subset do dataset, do dataset original. Outro ambiente de gravação que tem grande importância aqui é que muitos deles eles foram retirados da própria web, né? Então, em termos de natureza de imagem, as expressões faciais coletadas por meio desses datasets são imagens espontâneas, né? E essas imagens espontâneas, elas não têm nenhum cuidado no sentido no sentido mais técnico, né? Então, às vezes, elas têm parte do corpo que é a parte do rosto que é omitida, às vezes ela tem uma parte do corpo que é coberta por uma sombra, por uma iluminação, termos de angulação, né? Então, comparado com os datasets gerados em ambientes laboratoriais, né? Eles estão sempre em frente para a câmera, sempre fazendo nas mesmas condições de iluminação. Enquanto que os datasets espontâneos, né, de imagem espontânea, não. Você vai ter eles em diversas angulações, diversas condições de imagem, iluminação, contraste, às vezes com ruídos, às vezes com oclusão de parte do rosto, né? O que tornam esses datasets muito mais complexos de se trabalhar, mas eles têm uma vantagem que é, uma vez que o modelo for treinado em cima deles, é muito mais provável que ele tenha gerado e ele apresentou, obviamente, né, um bom resultado de desempenho, é muito mais provável que ele tenha a capacidade de generalizar padrões de emoção para o mundo real, uma vez que esses datasets simulam, né, o mundo real por terem essa natureza espontânea, enquanto que datasets de natureza artificial ou posado, que nem eu coloquei aqui, podem não gerar modelos que desempenhem tão bem no mundo real, né? Alguns desafios que eu peguei aqui nesses datasets, né? Então, por mais que, por exemplo, todos eles trabalhem com as 6 emoções principais que o Ekman define, existe algumas questões como desequilíbrio de classe, né? Então, quando a gente, pelo menos para os datasets que se dispuseram a colocar, né, a porcentagem de representatividade de cada classe emocional dentro dele, a grande maioria, se não todos, apresentou um desbalanceamento, né? Então, emoções do tipo felicidade, surpresa, elas sempre apareceram em maioria, né? Sempre foram emoções majoritárias, enquanto emoções do tipo nojo, tristeza, raiva, elas apareciam menos, né? E mais para frente, quando eu for falar da parte de avaliação de performance, isso, querendo ou não, vai ter sim um impacto, né? Em termos de etnia e idade, então, datasets posados é sempre a mesma etnia, praticamente, né? Então, homens brancos ou mulheres que têm a mesma faixa etária, né? O Jeff, por exemplo, ele só foi utilizado com mulheres japonesas, 10 mulheres japonesas, de etnia japonesa, sem homens negros, por exemplo, e com a mesma variação de idade, né? Mulheres de 20 a 30 anos. Falando então aqui da parte técnica de pré-processamento, né, a grande maioria dos estudos aplicou técnicas de pré-processamento. As principais foram Data Augmentation, né, então aumento de dados, detecção de faces e redimensionamento, sendo a Data Augmentation a mais importante de todas, pensando principalmente na questão de resolver esse problema de desequilíbrio de classe, né? Mais para frente, quando eu falar da porcentagem de estudos que utilizaram, que notaram esse problema de desequilíbrio de classe, todos eles utilizaram as técnicas de Data Augmentation como uma forma de equilibrar um pouco o jogo, né? Então, pegar até classes que foram com baixa amostragem e aplicar essas técnicas para tentar aumentar o número de exemplares daquela classe para que o treinamento pudesse ser mais equalitário, né? E falando em termos de resultado, né, como que essas técnicas afetaram a precisão desses modelos,
os múltiplos métodos os estudos que aplicaram múltiplos métodos de pré-processamento tiveram um aumento de por volta de 4,5% na sua taxa de assertividade, né? Isso falando em termos gerais. Aí falando um pouco das técnicas predominantes, então as redes neurais convolucionais, elas dominam todos os estudos aqui. 90% dos estudos utilizaram elas não só para a parte de classificação, mas para a parte de extração de características, né? Então, aquela etapa de extração de características, existem alguns estudos que fazem isso de forma manual, então, por exemplo, aplicando o LBP, SVM ou ROG, para fazer essa parte de extração de características, mas a grande maioria já adotou as redes neurais convolucionais para isso, que trazem uma grande melhoria para esses sistemas, uma vez que elas tiram o caráter subjetivo do sistema que vem da extração de características manual, né? Querendo ou não, ao fazer isso de forma manual, estou dizendo para o meu classificador quais características que ele teria que extrair, mas por meio da CNN, não. A CNN ela tem uma camada convolucional que faz toda a parte de já entender quais são as características, sejam elas locais ou globais, que me interessam para fazer a minha classificação final, né? E em termos de classificação, 74% dos classificadores foram também utilizando as CNNs, enquanto que o restante utilizou técnicas híbridas, né? Utilizando as CNNs junto com alguns métodos tradicionais, né? Essas abordagens híbridas apresentaram uma melhora de 6,6% na precisão. Foi bem interessante, né? Então, a utilização... Aqui eu coloquei elas como técnicas de Ensemble Learning, né? Que utilizam, por exemplo, CNN juntos com SVM na ponta final para melhorar um pouco a parte de classificação deles, né? Também tem aqui, em menor escala, técnicas de Transfer Learning, que nada mais são que também CNNs, né? Mas eu coloquei elas em forma separada, porque elas têm uma característica muito importante dentro delas, que é elas já utilizam modelos pré-treinados em contextos muito maiores para só fazer um treinamento dentro de um contexto menor, né? Então ele faz um retreinamento, às vezes de apenas uma camada de neurônios, normalmente a camada final, para que ela se adapte dentro daquele meu contexto, então, de fazer uma previsão das 6 emoções principais, né? 6 emoções universais, que querendo ou não acaba sendo bem diferente das redes neurais no sentido das CNNs, uma vez que elas partem do zero para poder fazer esse treinamento em cima dos datasets que a gente encontrou. E aí, falando de visão geral de performance, né? Aqui eu estou trazendo um gráfico dos estudos que utilizaram uma abordagem de imagem estática, né? Porque eles foram assim, bem majoritários, coisa de 70% dos meus estudos utilizaram eles, os estudos que eu coletei, né, os 30 artigos, enquanto que apenas 2 artigos utilizaram abordagem por vídeo e 2 utilizaram abordagens multimodais, né, então combinando áudio com o visual. E aí, em termos de acurácia, né, a acurácia média que eu encontrei foi por volta de 79,4%, podendo variar de 65% até incríveis 95% de acurácia. Os melhores os artigos que obtiveram melhor desempenho, né, foram do Tamil, de 2024, e o Rishu, em 2023, obtiveram marcas acima de 90%. Modelos baseados em vídeo, como CNN e LSTM, tiveram uma precisão de 91% para 92%. Sistemas multimodais obtiveram 93%. Isso aqui falando da parte do visual, né, junto com o áudio, eles obtiveram um aumento de 2% de acurácia. E aqui um pouco E aqui, antes de eu entrar na parte de problemas, eu só queria destacar aqui a importância da natureza da imagem quando a gente vai analisar o nível de performance
desses algoritmos, né? Então, aqui eu também fiz a divisão, né? Então, por meio das técnicas, CNN, Ensemble Learning, Transfer Learning, e um último aqui, que foi um único artigo que utilizou puramente SVM. E aqui a gente pode perceber como que modelos treinados em dataset de imagens espontâneas tendem a ter uma acurácia média mais baixa, né, em comparação com aqueles que foram datasets artificiais, né, por assim dizer, então, como o CK+. Contudo, de novo, né, os datasets de imagens espontâneas, os modelos treinados em cima deles, por terem mais desafios dentro das suas das imagens que ele se propõe a estudar e desenvolver um aprendizado para fazer a classificação, aqueles que desempenharam melhor, né, dentre esses cenários mais desafiadores, né, então o Tamil seria esse aqui o resultado do Tamil, esse aqui o resultado do Ryushu, não só eles apresentaram um desempenho melhor do que muitos treinados em datasets mais artificiais, como, dada a natureza dos datasets, é possível inferir que eles teriam um desempenho ainda melhor comparado com os demais, quando colocados eles em aplicações do mundo real, né? E aí, falando um pouco de problemas, né? Então, quais são os desafios que eu encontrei, que eu observei na parte de representação de resultados? O primeiro que eu gostaria de pontuar é que apenas metade dos meus estudos, dos estudos que eu coletei na minha revisão, apresentaram matriz de confusão para fazer o reporte, né, do nível de performance deles. E, querendo ou não, isso tem um impacto na confiabilidade do resultado que eles estão apresentando, no sentido de que eu não consigo ter uma noção de como que esses datasets, ou melhor, como que esses modelos estão desempenhando para cada uma das 7 emoções, né? Querendo ou não, eu tenho 7 emoções em todos os datasets aqui utilizados, e muitos deles também apresentam, que nem eu já tinha reportado antes, um desbalanceamento de classe, né? Então, às vezes, um modelo que desempenhou bem no resultado geral, né, pode ser muito enviesado no sentido de que ele aprendeu muito bem a predizer uma classe, enquanto que classes minoritárias ele não apresentou tão bem assim, né? Então, pensando em aplicação no mundo real, esses modelos que apresentaram o resultado de forma mais generalista, né? Então uma acurácia média apenas, podem não apresentar um desempenho tão interessante assim para todas as classes. E não só esse é o caso, né? Que justamente esses artigos que mostraram os seus estudos, seu desempenho de performance em cima de matriz de confusão, é possível notar que emoções mais sutis, como medo e raiva, de fato, são emoções que são mais difíceis de detectar, né? Em termos gerais, emoções mais simples, não mais simples, né? Mas emoções positivas, tipo felicidade, surpresa, por serem muito mais expressivas, elas tendem a ter no geral, nos estudos que eu observei, uma taxa de precisão muito maior do que emoções mais sutis, né? Então, esses estudos que justamente não apresentaram as suas matrizes de confusão para apresentar o resultado, podem acabar, né? Eu sou levado a crer que elas também podem estar apresentando, né? Esse tipo de problemas nessas emoções mais sutis. Então, fazendo só um compilado, né? Então, falando em termos de limitações e obstáculos, os vieses no dataset, então, representação desigual de emoções que eu peguei, representação desigual da parte de etnia e idade, que pensando em aplicação em mundo real, isso precisa ser adereçado no momento do seu desenvolvimento para garantir, né, ter uma confiabilidade maior que os resultados que você obteve de precisão serão replicados da mesma forma no mundo real. Emoções sutis como medo, raiva e tristeza apresentam taxas de detecções de fato mais baixas, né? Alguns artigos que utilizaram técnicas como GCNNs, né? Então CNNs baseadas em grafos, conseguiram apresentar uma solução que trouxe uma equalização, né, nesse quesito, né, de taxa de precisão
para todas as classes que foram apresentadas. Então pode ser uma solução, um caminho a ser seguido. Fatores ambientais como iluminação, ângulo, qualidade de imagem, de fato tem afeta o desempenho deles. Então, de novo, a natureza da imagem, ser uma imagem espontânea ou ser uma imagem artificial, tem um peso na hora do modelo fazer o seu aprendizado e apresentar uma métrica de desempenho para a gente. E algumas lacunas metodológicas, né? Então, apenas 26% dos estudos que eu li, eles chegaram a abordar esse problema de desequilíbrio de classes, né? Então, 55% mostrou isso em termos de matriz de confusão. E dentre eles, metade deles foram lá e abordaram de forma explícita que existia um problema de desequilíbrio das classes e que eles fizeram uma tratativa nisso, no seu desenvolvimento e na sua parte de teste, né? Porque, querendo ou não, o fluxo de classificação, de treinamento e classificação precisa ter uma etapa de teste e de treinamento que seja igualmente, melhor, que a representação das classes tem que ser igualitárias nas duas etapas, né? Para poder garantir que os resultados são mais robustos, né? E, de fato, todos esses 26% dos artigos, eles fizeram isso, né? Eles tiveram um rigor muito, muito bom em termos de metodologia na hora de apresentar seus resultados. Enfim, né? Chegando aqui no final, então, as principais conclusões que eu tirei daqui da minha revisão, né? Então, CNN são os classificadores que dominam, né, o cenário atual de reconhecimento facial, mas algumas abordagens híbridas e até mesmo multimodais, elas são promissoras, né, elas apresentaram resultados bem interessantes que podem ser explorados futuramente para cobrir alguns problemas que a gente encontrou, por exemplo, como a sutilidade de algumas emoções que os classificadores tendem a ter uma dificuldade maior em aprender. Técnicas de pré-processamento são fundamentais para o desempenho desses modelos, né? Especialmente quando a gente fala de imagens espontâneas, que elas têm, de fato, muitas peculiaridades que precisariam ser tratadas para que o modelo, para facilitar o trabalho de aprendizagem, de extração de características e aprendizagem dos modelos. Existem alguns vieses, né? Então, alguns estudos, que nem eu cheguei a comentar, né? Então, em termos de demonstrar o nível de performance do modelo desenvolvido, fazer tratativa de desbalanceamento de classe, eu acabei pegando que muitos estudos não tiveram isso, né? Então, eu infiro que eles, de fato, apresentam alguns vieses nos resultados deles, e um rigor metodológico um pouco mais forte seria necessário para que a gente pudesse garantir, ou tivesse mais estudos, né, que passassem mais confiabilidade, né, para estudos futuros, né. E como recomendações, né, então, até mesmo a parte de desenvolvimento de conjuntos de dados, né, os datasets mais diversos, equilibrados, para até mesmo facilitar o desenvolvimento dessas ferramentas, né. Um dos datasets que apareceu lá no primeiro slide, que era o FAIR+, né, o FAIR Plus, ele é uma melhora do FAIR 2013 nesse sentido, até mesmo que eu comentei aqui, onde ele tenta trabalhar melhor o sistema de anotação deles, ele tenta equalizar mais a representatividade das emoções, e isso melhorou bastante os resultados, né? Um dos melhores artigos que apareceu, né, na minha seleção final, ele utilizou esse dataset e teve ótimos resultados. E ele ainda manteve toda a característica de ser um dataset de imagens espontâneas. Então, utilização de métricas mais robustas, né? Então, matriz de confusão, o F1 score, que é basicamente uma média harmônica que leva em consideração a representatividade de cada uma das classes, para passar um pouco mais de confiabilidade no nível de desempenho do seu modelo, e explorar técnicas como redes neurais convolucionais de grafos, né, que foi o modelo o artigo cujo desempenho apresentou os melhores resultados.
e também a melhor robustez, né, em termos de metodologia de desempenho e tratar-se de um dataset de imagens espontâneas, né? Enfim, eu tinha isso aqui que eu tinha para apresentar, acabou que eu extrapolei um pouco o tempo de apresentação que eu estava pensando. E aí esse era o ponto agora de abrir para as perguntas de vocês. Então, obrigado, Leonardo. Vou parar aqui o relógio. Então, como você falou, você ultrapassou aqui em 12 minutos, mas acho que valeu a pena aqui pelas explicações que você promoveu. Então, vamos para a parte de arguição, em que, conforme mencionei no início da sessão, então vou passar primeiro para a professora Carla Vitória, que vai fazer suas ponderações. Então, Carla, você tem tempo livre para fazer as suas ponderações e aí depois eu retomo a palavra para mim. Tá? Então, fique à vontade. Primeiro, queria agradecer o convite. Achei o trabalho bem interessante. Acho que é um tema bem atual mesmo, como você justificou, né, Leonardo? E achei que o texto está muito bem escrito. Assim, você escreve muito bem, é um texto fácil de ler. E aí eu coloquei alguns comentários no texto só, mas depois você dá uma olhada, não vou falar sobre eles. Assim, uma coisa que eu senti falta foram referências. Eu sei que você tem várias páginas de referências, mas assim, eu fiz vários comentários no texto que você deveria inserir mais referências. Então, coloquei lá especificamente do quê? Então, todos esses métodos que você explica, por exemplo, essas formas de avaliar. Então, tudo eu fui colocando lá no texto, que eu acho que é importante, né? Assim, é um texto que quem quiser aprender sobre a área vai querer saber mais, né, informações. E eu acho que é interessante colocar essas referências. Eu acho também que esse seu trabalho, você poderia fazer um artigo sobre ele, acho que ele está bem interessante, assim, acho que vale muito a pena. Porque sabe que professora a gente pensa, né? Então eu li e já falei, não, isso dá um ótimo artigo, e eu acho que para revista internacional, assim, um artigo em inglês, porque você pega um número, né, que é bom de artigos num período que é recente e faz uma análise muito. Eu acho que se você tem vontade, né, não sei qual é o seu objetivo daqui para frente, mas eu acho que daria para fazer um bom artigo e o material é bem interessante. Agora, com relação ao que está lá, né, que você falou aí, eu fiquei com uma dúvida: o seguinte, esse gráfico que você mostrou da acurácia, eu fiquei na dúvida, talvez eu tenha esquecido algum detalhe que já talvez até esteja no texto, porque tem bastante diferença, né, de acurácia, por exemplo, para a CNN aí, das redes. Por que tem essa diferença tão grande? Por exemplo, 65% até 95%, né? São os dados? O que você acha aqui? O primeiro ponto, né, é justamente a questão de que as CNNs de fato são os métodos de classificação que eu mais achei nos artigos, né? Então, até por questão de amostragem, né, a gente acaba ficando mais evidente nessa variabilidade. E essa variabilidade em termos de técnica de desenvolvimento varia muito em termos de, às vezes, como que cada um deles fez o treinamento, ou até mesmo questão, às vezes, da própria arquitetura da CNN deles, né? Tiveram algumas variações em termos de arquitetura, no sentido a quantidade de camadas de rede de neurônios, a disposição delas, mas técnicas do tipo a função de perda, otimizador, eles praticamente utilizaram todos os mesmos, né? Mas essa diferença, essa variabilidade é muito por questão, às vezes, do próprio dado, a forma com a qual eles foram treinando, e também, de novo, a forma com a qual eles reportaram os dados, né, de performance. Alguns acabam reportando de forma... Não, perdão, pode falar. Não, você lembra se esses que têm acurácia menor são mais antigos, talvez os artigos? Porque eu achei assim, 65, 70, até 75 eu achei valores baixos, né? E mesmo assim eles publicaram os artigos, talvez porque é algo novo ainda, né? Mas não sei se são os artigos mais antigos que você achou. Não sei se você...
Depois você pode ver. Mas tem essa variabilidade também nas outras, né? São menos dados, mas também tem uma diferença grande de acurácia. Sim. Os outros métodos. Tá? E aí você falou uma coisa importante, que é uma das limitações desse assunto, problema, que os estudos não usam todos eles as mesmas métricas, né, de avaliação. Existem várias e às vezes eles usam só uma ou menos do que, né, todas as possibilidades. Você acha que é por quê? Porque, na verdade, talvez eles tenham valores ruins nessas outras, por isso que eles não divulgam? Por que será? Ou são mais difíceis de calcular? Não sei. Acho que não. Ah, não, em termos de calcular, é bem simples. Eu já cheguei a mexer um pouco com algumas ferramentas de aprendizado de máquina em software mesmo, né, pelo Python, e gerar uma matriz de confusão, gerar dado mais... trabalhar um pouco melhor a forma com a qual eles apresentam, não tem nenhuma dificuldade muito grande. A dificuldade mesmo é treinar o modelo. Eu acho que é mais uma questão de, talvez, falta de rigor metodológico, de tipo, putz, vou mostrar o resultado geral, porque deu um resultado interessante, talvez. Se ele mostrasse como é que ele ficou para todas as classes, pode ser que ele não fique tão bom, né? Esses artigos que justamente apresentaram uma nota mais baixa, né? Uma classe mais baixa, se eles tivessem mostrado no geral, pode ser até mesmo que ele mostrasse, sei lá, uma classe com 51% de taxa de acerto, que praticamente pode ser que sim, pode ser que não. Tá. Eu acho que também é uma área ainda nova, né? Isso, com o tempo, a gente vai melhorando esses resultados. Mas eu achei interessante eles publicarem, mesmo com valores relativamente baixos, né? Se a gente pensar em 65, não é muito bom o resultado. Tá, então é isso que eu tinha para falar. Obrigada de novo pelo convite, parabéns aí pelo trabalho, acho que ficou muito bom. E aí depois você dá uma olhada lá nos comentários, se tiver qualquer dúvida pode me falar. Mas pode deixar. Eu coloquei tudo lá no texto. Obrigada, viu? Muito obrigado. Parabéns. Então, obrigado, Carlos. Esqueci de agradecer. Muito obrigado por ter aceitado aqui participar aqui conosco. E foi muito, muito válida aqui a participação, as ponderações que foram inseridas. Vamos considerar aqui. Eu fiz algumas anotações, mas acho que também o Leonardo também fez as anotações. Vamos levar em conta para a versão final. Tem muita coisa no texto lá. Você vai ver que tem muito comentário, mas a ideia é melhorar o texto. Eu acho que já está muito bem escrito, mas assim, os comentários são só para melhorar. Beleza. Muito obrigado. Excelente. Obrigado. Obrigada a vocês. Agora vamos para a continuidade da arguição com o segundo membro da banca, Thiago de Souza, que é aluno do programa de pós-graduação em Ciência da Computação. Então, muito obrigado, Thiago, por aceitar a sua participação aqui conosco. Então, você também tem tempo livre de fala para fazer suas ponderações. Então, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor. Então, inicialmente, também gostaria de agradecer pelo convite. Mais uma vez, reforço, né, que está sendo uma excelente experiência para mim, como aluno da pós-graduação. Avaliar o texto do Leonardo até me ajudou a abrir um pouco mais a mente para algumas outras ideias, né, de trabalhos, né, na área de visão computacional. Então, eu estou bastante contente, né, de estar participando dessa banca de avaliação. Eu fiz, sim, né, uma série de considerações no texto do Leonardo também. Eu já tomei nota, deixei tudo anotado no PDF. Vou estar encaminhando para o Leonardo assim que terminar essa banca. Eu também gostaria de parabenizar, né, o Leonardo, que ele fez um trabalho excelente. Eu acho que, assim como a professora Carla mencionou, é um trabalho que tem grandes chances, né, de ser aceito em revistas de alto fator de impacto, né, por conta da qualidade do trabalho. Acho que o trabalho foi realmente muito bem escrito,
com uma alta facilidade, né, de fazer a leitura. Então, assim, não foi um texto difícil de estar sendo lido, né, foi um texto bem leve, tranquilo, muito interessante. Então, parabenizo mais uma vez aí o Leonardo pelo texto que ele fez, pelo trabalho. Alguns highlights, né, que eu faço em relação também ao texto foi em relação à questão realmente das citações, que eu também deixei anotado lá no trabalho, né, mas por se tratar, né, de um trabalho, né, de graduação, onde o aluno não tem tanta experiência, né, com o método científico, então é mais por critério de aprendizado, né, e formalidade do método científico. Tomei algumas notas também lá no trabalho, alguns pequenos detalhes de formatação, que eu senti que poderia estar sendo melhorado, mas está tudo anotado lá no trabalho também. Na parte de justificativa e introdução, senti a falta, em alguns momentos, de destacar mais, né, que é um trabalho realizado ali na área de visão computacional, embora a gente saiba que tenha mencionado lá nas palavras-chave, por exemplo, né, CNN, FAIR, mas quando a gente está fazendo um trabalho científico, a gente quer que nosso trabalho seja facilmente detectado nas bases de pesquisa, né, nos motores de busca. Então, muitas vezes, né, ter a palavra-chave lá de visão computacional pode trazer o nosso trabalho, né, para esses filtros. Então, né, esses pequenos detalhezinhos, né, de estar adicionando lá no trabalho, está descrito também lá. E também eu fiz alguns comentários sobre talvez reforçar um pouco mais, tanto no resumo, talvez, né, e nas conclusões, um pouco mais dos destaques, né, das discussões que foram feitas lá na sessão de discussão. Eu fui fazendo uns highlights lá no texto, o que eu acharia interessante ser destacado, né, reforçado na conclusão, sobre as conclusões do trabalho. Então, acho isso. O que mais? Eu tomei algumas notas aqui. Eu fiquei com uma dúvida na hora acho que está na página 63, eu também não lembro muito bem se foi explicado, mas no gráfico 13, né, que faz uma análise da acurácia média pela quantidade de uso de técnicas de preparação. Existe ali, né, uma alta acurácia na precisão, né, da identificação das imagens. A partir do momento que se empregam duas técnicas, né, nas preparações aplicadas, né, preparações como Data Augmentation, Resize, detecção de rosto, mas a partir do momento que se passa a aplicar mais técnicas, né, 3 ou 4, há uma queda, né, na acurácia média dos algoritmos. Vocês lembram se existia uma relação para quanto mais técnicas você aplica, a acurácia começa a ser diminuída, se é por uma questão de inserir ruídos na imagem? Poderia ser? Uhum. Esse caso, eu acredito que eu devo, inclusive, ter colocado ele no texto logo abaixo da imagem, porque assim, né? Todos os datasets que foram utilizados, eles vêm de fábrica, né, por assim dizer, já com as 6 emoções principais que o Ekman chegou a definir lá atrás. Mas nem todos os artigos que eu li, eles chegaram a utilizar de fato todas elas. Esse caso em específico, principalmente, eu até estou com a imagem aqui, e aí que eu também, né, eu faço uma quebra por natureza de imagem artificial e espontâneo. Esse caso em específico de queda, quando ele começa a utilizar duas, é porque o primeiro caso, com nenhuma técnica aplicada, foi um único texto
que utilizou apenas 3 classes de emoção para fazer predição, que, se eu não me engano, era felicidade, triste e neutro. Eu cheguei a manter ele no texto por questão de ele não estava dentro dos critérios de exclusão que eu já tinha definido previamente, e também porque eu achei que era um insight interessante, né, de tipo, conforme você tem uma quantidade de classes menor para você fazer predição, a tendência é que mesmo num cenário desafiador com um dataset espontâneo, sem a necessidade, inclusive, né, de técnicas de preparação, ele conseguiu ter um desempenho muito bom, né? Mas se você tira esse cara da jogada, todos os restantes eles começam de fato a apresentar um aumento, né, na taxa de acurácia conforme as técnicas são aplicadas. Tá, legal. Tá, interessante. E, bom, acho que era isso a pergunta que eu tinha para fazer, mais especificamente. Bom, acho que com relação aos destaques, não sei se dá para mencionar todos, mas eu destaquei no texto o que eu acho interessante como sugestão de estar sendo destacado lá nos resumos e também talvez na conclusão, né, para reforçar um pouco as contribuições do seu trabalho, né? Como eu disse, estão muito boas. Então, para quem vai iniciar uma nova pesquisa na sua área, esse seu trabalho vai contribuir bastante, né? Dando ali os caminhos, o que você já percebeu. Então, esses destaques nessas contribuições, né, vai aumentar ali a atratividade ali do seu artigo, né, que eu vou pegar para estar lendo isso daí. Acho que era isso que eu tinha para estar mencionando mesmo. E mais uma vez, né, gostaria de agradecer, né, o convite e parabenizar pelo trabalho. Achei que está muito bom, né? Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Thiago, pelas considerações aqui. E agora é a minha vez, né, de fazer as considerações. Então, assim, só para contar um pouco da história aqui do Leonardo. Leonardo me procurou num contexto aqui de trabalho de visão computacional. A minha tese de doutorado foi em visão computacional, mas lá se vai, a defesa em 2013, né, quando surgiu inclusive a base, o FAIR Plus 13, e depois disso, devido aqui a bagagem que eu adquiri, a outra bagagem que eu adquiri no doutorado, que é em relação a jogos digitais, eu segui mais a linha de jogos e deixei para trás a área de visão computacional. Mas o Leonardo me procurou para trabalhar nessa área, ele vinha com muita vontade de atuar, e eu também, como mantenho colaborações com pesquisadoras da Universidade de Lisboa, especificamente a professora Sandra Gama, que ela tem interesse nessa atuação, então aceitei aqui a orientação desse trabalho. E o Leonardo, ele sempre foi muito cordial, sempre seguiu as orientações, foi um trabalho que enfrenta dificuldades, não o trabalho, mas o aluno, de modo geral, quando chega nesse momento de PGC, da escrita do PGC, condução do PGC, ele já está num momento de afirmação profissional, ou já está afirmado profissionalmente em alguma empresa, e ele compartilha o tempo de condução do PGC, escrita do PGC, com as atividades laborais. E isso, claro, tem um impacto, porque o PGC vai concorrer com um concorrente muito forte, né? Mas, de toda forma, o Leonardo conduziu esse estudo, ele sempre acatou as orientações, ele sempre seguiu aqui os procedimentos, demonstrou bastante segurança hoje na apresentação de hoje. Então, estou muito feliz aqui do Leonardo ter chegado nesse momento com a confiança, pelo menos aparente, né, Leonardo?
confiança bem afirmada no dia de hoje. E alguns comentários rápidos aqui, eu concordo com tudo que foi falado aqui pela professora Carla, pelo Thiago. Confesso que não estava mapeado aqui uma escrita de artigo, né? Da última vez que eu fiz isso nessa área foi para o workshop de visão computacional, que é um workshop que existe, é um evento nacional. Ele já faz alguns anos que está se reafirmando. Esse ano vai acontecer em São Carlos, é um fórum que pode ser um alvo, mas nós podemos ser um pouco mais audaciosos aqui, devido às falas dos membros da banca. De repente a gente tenta algo mais alto, né, Leonardo? E em relação às contribuições, sim, tem que ser mais destacadas, verdade, nós temos que evidenciar mais. Isso vai valer também para a escrita do artigo. Algumas coisas bastante comuns aqui que acontecem, né? Os slides não foram numerados, isso foi um descuido meu de sugerir aqui a numeração de slides. Também o grande número de termos em inglês, né? Ou termos, ou jargões aqui, que eventualmente alguma pessoa que não esteja familiarizada, se foram colocados, mas isso são ajustes, pequenos ajustes, mas eu entendo que a formação do Leonardo, ela se completou bem, ela já está bem definida, e academicamente, com a condução desse estudo, ficou afirmada já. Não sei se a minha conexão vocês ainda estão me ouvindo? Tá. Porque eu recebi aqui um alerta aqui que a conexão estava fraca. Mas muito bem, então obrigado, Leonardo, também pela oportunidade. E agora vamos para um momento já que não temos plateia, esse seria um momento que, se estivéssemos tanto no presencial como no virtual, se tivéssemos uma plateia, nós iríamos dar espaço para a plateia falar. Como não temos plateia e não estou vendo pessoas na plataforma EduPlay assistindo aqui esta apresentação, então podemos já para a parte de definições da banca. Eu vou criar aqui uma sala de apoio. Então, os membros da banca vão receber um convite para ingressar nessa sala de apoio. Então, vocês vão chegar primeiro, antes de mim, né? Depois eu entro. Leonardo, eu vou ter que assumir a posição de apresentador para eu poder compartilhar minha tela lá no momento. Então, você vai, não acha estranho aqui que você vai perder essa permissão. E depois das deliberações, nós retornamos para essa sala para fecharmos esta sessão de defesa. Bom, então eu vou aqui criar aqui a sala de apoio. Só para a Carla e o Thiago não se assustarem, a gente é obrigado, quando cria uma sala de apoio, a colocar um tempo, tá? Então eu vou botar um tempo exorbitante aqui, ó. Eu espero que nós não demoremos tanto tempo assim, mas é só para não ficarmos aqui com essa preocupação de término de tempo. Tá? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. A nova interface aqui. Acabou com o meu planejamento. Qualquer coisa eu posso sair e eu entro depois. Tá, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Agora que eu estou entendendo aqui. Tá. Tem que arrastar outras coisas aqui. Então o Saulo está criando. Ele está criando duas salas, nós vamos botar todo mundo na mesma sala.
Agora sim, tá, vou criar, então vai aparecer o convite para vocês agora, eu já chego lá, tá bom? Tá, agora, Leonardo, vou assumir aqui a condição de apresentador. Uhum. E aqui vou entrar na sala e já volto. Certo. Isso, tá. Muito bem, então vamos para a deliberação final. Então, Leonardo, depois de uma breve conversa aqui, que nós tivemos com trocas de ideias, com considerações, ponderações, então faço a leitura aqui do que consta na ata. Tá? Então, aqui, na data 15 de abril de 2025, às 10 horas da manhã, na sala virtual da Universidade Federal do ABC, em Santo André, foi realizada a defesa do trabalho intitulado Revisão na Literatura de Artigos de Visão Computacional para Reconhecimento Facial de Emoções, para a conclusão do projeto de graduação em Computação 3 do Bacharelado em Ciência da Computação do discente Leonardo Vituri Ribeiro, RA, e consta o número do RA. Esteve presente avaliando o trabalho a banca examinadora composta pelos professores André Luiz Brandão, eu, como orientador, professora Carla Vitória, professora da Universidade Federal do ABC, e o Tiago Canabrava de Souza, mestre em computação e aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Computação da Universidade Federal do ABC. Após a apresentação do trabalho pelo discente e a arguição da banca examinadora, seu trabalho foi considerado primeira opção, aprovado com conceito A. Como eu falei para o Leonardo, isso é algo que é relativamente raro de acontecer, tá? Mas, embora tenha sido aprovado com conceito A, você tem que fazer aqui as considerações que a banca fez, tá? E que estão anotadas aqui nas versões pdf.doc que os membros da banca têm e enviarão. Então, parabéns, Leonardo, pela conquista, pela defesa aqui e por esse feito que é muito difícil primeiro, de chegar até este dia, né? Com a defesa do PGC, que foi bastante lutada essa data, essa defesa, até com questões de última semana para serem resolvidas, e o trabalho bem conduzido aqui, bem escrito por você. Então, parabéns. Se você quiser fazer uma fala com algumas palavras, deixo aberto aqui para você. Eu só tenho como agradecer mesmo. Fico muito feliz por vocês terem lido meu texto, terem ponderado aqui todos os comentários, passarem para mim suas opiniões da qualidade do texto. Eu, sinceramente, estava um pouco preocupado, não sabia se as coisas iam bem, mas eu fico extremamente feliz com o feedback que vocês me trouxeram e ainda mais com essa possibilidade, né, que vocês elencaram de talvez eu puder gerar um artigo com ele, ter uma publicação, né? Eu confesso que não tinha tanta esperança, mas com os comentários de vocês, eu acho que daria para seguir sim com isso e ia ser muito legal. Tenho muito a agradecer aqui. E principalmente o Thiago aqui, que topou participar aqui da banca junto comigo, né, para a banca de defesa aqui, para a professora Carla, que salvou o dia, né, conseguindo participar aqui da banca aqui junto com a gente, meio que em última hora, mas que leu meu texto, fez uma avaliação aqui para mim. Eu não sei nem falar direito. Eu acho que eu sou melhor escrevendo do que falando. E acho que é isso. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado você, obrigado Carla e Thiago por terem participado aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa também, deixo aberta a possibilidade.
Não, só agradecer de novo, né, repetir que seu texto realmente está muito bom, Leonardo. Vamos para o artigo. Já estou vendo. Vamos sim, vamos O sim. artigo lá em inglês, acho que dá para mandar para a revista, está muito bom. Só inserir as referências, fazer esses ajustes. Tranquilo. Vai deixar. E aí, no meu caso, para fechar também, Leonardo, meus parabéns e muito sucesso aí na sua carreira. Muito obrigado a todos. Muito bom. Então, antes de fechar a sala aqui, de decretar o encerramento, vamos fazer um print aqui. Então, Leonardo, fique à vontade para tirar o print. Vamos ver aqui. Avisa quando for tirar o print, que a gente dá aquele sorriso amarelo aqui. Né? Vamos lá. 1, 2. Pronto. Deixa eu fazer o recorte aqui. Print tirado. Onde que eu mando? Como que eu mando? Depois pode mandar pro WhatsApp. E se quiser depois mandar por e-mail pro Thiago, pra Carla também. Fique à vontade. Tá bom? Tá certo. Então, muito obrigado mais uma vez. Parabéns mais uma vez aí, Leonardo. E então, com isso, às 11h40, aqui essa sessão de defesa está encerrada. Então, muito obrigado a Carla, Thiago, e ver-nos-emos nas próximas vezes. Então, obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. André, você quer falar rapidinho depois? Sim.